Olá, pessoal! Tudo bom, gente? E aí? Vamos hoje desmistificar uma lenda que se criou, né? Que desenho é coisa para artista. Que coisa, hein, gente? Quem disse isso? Bem, quem disse isso foi uma convenção, né? Na qual, da sociedade ao longo dos anos, na qual a prática do desenho, vejam só, e toda a sua técnica e todo o seu aprimoramento realmente ficou reservada para os artistas. Por quê? Porque os artistas se dedicavam a isso, faziam telas, né? Faziam as pinturas, faziam as suas esculturas. E aí, as pessoas que não estavam dentro do mercado das artes, né? Dentro da classificação de artista, vamos assim dizer, ela não desenhava mais. E ela não precisava desenhar. Aí surgiu, né, essa ideia e essa lenda, porque isso é uma lenda, de que só artista desenha. Mas, gente, vejam só, desenhar. Tá, a gente está vendo, né, é um fato, uma crescente enorme nos últimos anos dos fazeres artísticos, da pintura, do desenho, do artesanato. Tá maravilhoso, coisa mais linda, um sonho de consumo ver um negócio desse. Ver essa valorização da pintura, do desenho, de tudo. E ao mesmo tempo, de todos os materiais. Então as pessoas estão se encantando até com giz de cera. Meu Deus do céu, gente, giz de cera era aquele material ó do borogodó, largado na mochila, que nem a gente, estudante, queria o giz de cera. Não é verdade? A gente queria a caixa de lápis de cor mega colorida. E agora tem pessoas mostrando a beleza que é também desenhar, pintar, colorir com o giz de cera. Não é verdade? Mas aí as pessoas estão nesse interesse fantástico, né? Que só tende a crescer e que assim seja, do fazer artístico, né? Tirando a arte um pouco desse mundinho fechado, de que só pessoas mega especiais com um dom lá em cima para desenhar e pintar podiam fazer isso, né? Quem disse isso? Gente, isso nunca foi dito. O que aconteceu foi que, aquilo que eu tô falando para vocês, se mistificou essa ideia. Por quê? Porque se reservou essas atividades para os artistas que só se dedicavam a isso. Mas aí agora você está em casa e você também quer desenhar. E você também está desenhando, e você também está pintando. E isso é fantástico. E quando eu falo para vocês no meu canal que todos vocês podem desenhar, pintar, e que o desenho é a base de uma pintura cada vez mais satisfatória, eu vou explicar isso aqui no A mais B. Por quê? Por causa dessa história de que desenho é coisa mega difícil e para um profissional para lá de talentoso, que aí não é o nosso caso, né? A gente não se inclui nisso, por quê? Porque a gente tem a mania e o hábito de se colocar para baixo de tudo, né? Isso é um hábito, cuidado com isso, né? Então, a gente não chega nesse patamar e a gente não se vê capaz de fazer algo tão bonito, tão simples, tão primordial e tão nosso que é desenhar. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você já estava ali dando os seus primeiros passos e você já tinha uma coordenação motora nas suas mãos? Você desenhou. O seu pai ou sua mãe, ou seja lá quem te educou, te deu lápis, borracha e papel. E você fez o quê? Você desenhou. Você desenhou o mundo à sua volta. A sua mãe ou o seu educador, vou falar assim, né? Porque cada um tem uma história de vida. Mas no carinho da palavra, a pessoa especial que te criou, que te educou, te deu isso aqui. Lápis,
papel, borracha. Nada demais. Não foi nenhum lápis graduado, não foi nenhuma borracha especial, nenhuma monozero, nenhuma tombol, sabe? Não foi nenhum papel graduado, mega, hiper difícil. Foi um papel de ofício. A gente desenhava até no papel de pão. A criança, ao ver um papel e um lápis, não interessa. Ela faz o quê? Ela rabisca. Deixa eu colocar aqui. Ó, ela rabisca. Ó, e assim ela vai. E assim eu fiz. Ó, e assim você fez. E todo mundo fez, tá? E aí a gente desenhou aquela casinha. E fez aquela coisa engraçada que quando alguém perguntava, era todo um contexto, tá? Gente, quem disse que isso não é desenho? Isso é desenho, tá? Então, se vocês buscarem a definição de desenho, vai no Wikipédia. Você vai entender que o desenho é um rabisco no papel. Simples assim. O que você usa para fazer isso pode ser o lápis, pode ser o pincel, pode ser o nanquim, pode ser o lápis de cor, pode ser a grafite, pode ser a caneta. É o desenho. E aí, as pessoas se afastaram disso, porque não servia, não era para elas. Não preciso mais desenhar. Beleza. Só que agora você quer pintar, você está colorindo, você está de volta se encantando com esse mundo que também te pertence. E aí, as pessoas têm o medo de avançar nisso e o receio de falar assim, eu não sei desenhar. Você já sabe desenhar. Você sempre soube desenhar. O que você talvez ainda não saiba são as técnicas do desenho, que é outra coisa. E não é nada na qual a gente não possa treinar, desenvolver e melhorar, tá? Então, por exemplo, eu falo aí pra vocês, tá? E pra mim mesma. Vamos lá. Érica, desenhe uma caneca, né? Deixa eu coisar aqui. Então, vejam só. Se eu falar assim pra vocês, desenhe uma caneca. Ó lá. Pronto. Eu desenhei uma caneca. Isso aqui não é uma caneca, isso é, gente, uma caneca no meu desenho. Só que vejam só, esse é meu desenho livre, a mão livre, tá? Eu posso aprimorar esse desenho? Posso. Se eu quiser, eu posso. Nós somos movidos à motivação, tá? Se você tem a motivação de melhorar, você pode. Agora, se você não tem a motivação de melhorar, aí não sou eu que vou falar que você pode, né? Nem eu, nem ninguém. Assim é a gente com tudo. E aí, eu quero melhorar. Poxa, essa caneca, eu posso melhorar? Posso. Eu vou desenhar de novo, tá? Então, eu vou de novo. Aí, no que eu tiver agora desenhando de novo, eu já vou ser mais cuidadosa. Eu vou aqui melhorar, né, o riscado. Eu vou melhorar aqui o ângulo da base da minha canequinha. Eu já vou fazer um charme aqui no meu cabinho. E vou dar pra ele um volume. Um volume não, um movimento diferente. Isso não é volume, tá? Aqui eu tô fazendo o desenho apenas na linha. Olha lá. Eu já melhorei a minha caneca. Só fazendo, gente, de cabeça. Vocês podem fazer isso? Também podem, tá? Aí eu já dou um chão pra essa canequinha, pra ela não ficar flutuando no espaço. Pronto. Ó, aí eu já vejo que ela tá tortinha. Gente, isso é desenhar. Isso, uma forma mais simples que eu encontro pra falar pra vocês, isso é aprimorar o seu desenho. Aí você fala assim,
A Érica sabe desenhar porque a Érica fez escola de belas artes. Engano seu. Eu sei desenhar porque eu pratiquei o desenho. A escola só me dá 4 matérias de desenho ao longo de 4 anos e meio, né? Que eu me formei em 4 anos e meio. Vejam só foram 4 matérias de desenho, na qual isso foi disperso em semestres, e eu tinha uma aula por semana. E o professor me deu a técnica. A técnica. O que a gente ganha na faculdade de Belas Artes, o que a gente ganha num curso de pintura, o que a gente ganha em qualquer curso, gente, é a técnica. É o conhecimento do professor para você, para facilitar o seu caminho. Porque você não precisa ficar se batendo só, né? Um professor que te fale, olha, tal papel, não use com tal lápis, porque ele não adere bem. Por quê? Porque esse professor já experimentou, ele conhece. Então, um professor de arte, de pintura, uma faculdade de belas artes e qualquer outro curso, de qualquer outro assunto e de qualquer outra área, vai te ajudar no caminho. Mas quem vai fazer o caminhar é você. Eu poderia ter tido essas 4 aulas, né, ao longo dos 4 anos e meio, 4 matérias, não aula, e não ter treinado o desenho. Pronto, não treinei. Mas se eu treino, se eu pratico e se eu aprimoro, eu aprendo. E isso não foi dentro da faculdade, isso foi depois, bem depois, ao longo desses anos em que eu vim me dedicando a isso, porque é a minha área, né? Mas vejam só, eu pratiquei, sabe? Então eu fui aprimorando um conhecimento que me foi dado da técnica para que eu continuasse desenvolvendo o desenho, que é algo que eu já sei fazer. E você também sabe desenhar. Então, no que eu faço uma caneca, aí eu penso assim, eu quero um pouquinho mais. Aí o que eu posso mais aqui, né? Eu posso agora dar o volume. Aqui é o desenho em si, na linha. Mas aí eu posso, então, começar a treinar o volume. Aí eu penso, então deixa eu fazer um sombreado aqui, né? E começo a testar. Bem, e aí começa, né, a ter um interesse maior de entender esse desenho e de acrescentar a ele técnicas, tá? Veja bem. E no caso, a técnica não vai ser, prestem atenção, tão mais importante do que algo muito interessante e que as pessoas não prestam atenção, que é a observação. Gente, eu posso ter a técnica que for do desenho. Se eu não for um bom observador dos objetos que estão à minha volta, eu não vou desenhar tão bem, mesmo tendo a técnica. Olha lá. Quando eu entro com esse jogo de volume da grafite, tá? Eu tô fazendo algo de cabeça. Eu começo a dar para esse desenho um aspecto mais tridimensional. Por quê? Porque eu dou a ele o aspecto de altura, largura e profundidade, tá? Isso aqui, ó. Certo? Esse aqui já é um desenho bidimensional, na qual eu tenho apenas a linha. Vocês estão entendendo? Então, gente, vejam só, a técnica pode cair num vazio, tá? Ou num fazer sem sentido, se você também não for um bom observador. E aí, por isso que no canal eu tenho estimulado vocês a observar, a desenhar observando o seu objeto, a começar a entender a linha, a forma, né? A relação dos objetos entre eles. Aí seria o quê? Tá? Então, por exemplo, já mostro para vocês aqui uma coisa muito interessante. Pera aí.
E aí, então quando eu falo para vocês aprimorarem um desenho, isso não é nem um pouco impossível, porque é isso que você já tem em você já sabe desenhar, você só precisa lançar um olhar, né, mais observador, mais contemplativo para as coisas e começar a depois, né, à medida em que você for avançando, começar a ter um entendimento de proporção, de tamanho. Então vejam que no canal eu já coloquei como fazer a grade quadriculada, como fazer o desenho de observação dentro de uma caixa de sapato, né, usando até da grade. Isso tudo são técnicas que quem quiser melhorar o desenho e aprender o desenho para avançar numa pintura é extremamente importante. Se você quer só pintar, né, e ficar no relaxamento da aquarela, só no seu processo de aguada, de formar assim coisas dentro de uma nuance e de um figurativo, tá tudo certo, né? Que seria o quê? Que aí seria o quê? Seria você realmente se divertir ali com a aquarela, né? Dentro do seu processo de fluidez da água, né? Dentro da fluidez da água, da técnica, do material, tá tudo certo. Então, a gente pode partir de uma pintura assim, mais figurativa, muitas vezes abstrata. Sim, claro, né? Isso não precisa nem ser dito, é óbvio. Eu tenho aqui, e aí eu vou curtir, ó, só isso, né? Eu vou ficar no desenvolvimento desse trabalho, né? Do entendimento, assim, de fazer disso apenas um trabalho relaxante. Olha só, tá tudo certo, não tem problema. Mas aí eu imagino que muitos também estão se interessando por um algo mais. Até porque eu vejo as pessoas me pedirem. E qual é esse algo mais? Desenhar flor, desenhar urbano, desenhar paisagem. A própria paisagem, vejam só, eu não deixo de, nesse momento, usando da aquarela apenas no aguado, eu não deixo, gente, de estar desenhando com o pincel. Então veja só, isso aqui tá tudo certo. Isso aqui tá muito legal. Mas aí você chega num ponto na qual você fala assim: eu quero botar um barco aqui, né? Fazer alguém aqui apreciando, tá? Ó. Aí eu quero, sei lá, colocar um barquinho aqui encalhadinho. Começa. Por quê? Porque você quer avançar, sabe? Esse processo aqui, ó, você já sabe. Você chegou num ponto na qual você quer avançar. E aí é que eu digo, se você não tem uma base, de um básico, de um desenho mais trabalhadinho, fazer uma construção entrando já para algo que você está querendo aprimorar, ou até mesmo conhecer novas técnicas e novas formas de pintar, vai ser um tanto mais difícil. Então, gente, aproveitem o meu canal, que eu tô passando para vocês coisas assim muito preciosas de todo o meu coração, porque eu sei das dificuldades, tá? E não pensem que é porque eu fiz faculdade que eu sei. Eu sei porque eu pratico. Porque vocês vão ver também outras pessoas aqui no YouTube e até mesmo no dia a dia, na vida, que elas são artistas pelo fazer dela, tá? Não é porque elas frequentaram. Eu frequentei a faculdade porque eu gostei, porque eu queria fazer e porque eu gosto de ensinar. Então, para amanhã ou depois eu estar dentro de uma universidade, ou até mesmo para eu ensinar, eu queria a didática
do processo, além do conhecimento super amplo e extremamente vasto e fantástico que uma faculdade nos traz, né? Não importa ela, sendo ela boa, é muito bom. E aí, é nessa hora que eu falo para vocês que o desenho vai ser a base de um avanço na sua pintura. E aí, veja só, e uma coisa é você ter essa noção, porque você tendo a noção de desenho com relação à proporção, à forma e ao contexto de uma composição na pintura, o resto é tinta. Então não é que você vai ter que fazer já desse desenho algo extremamente tridimensional e hiperrealista. Não é isso, gente. Hiperrealismo é uma técnica, é um estilo de pintar, tá? Nem eu sou hiperrealista. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando você desenvolve o desenho e também na prática do desenhar, você se permite que só a grafite te traga uma linguagem sem usar tinta, isso é extremamente proveitoso, vasto no seu cérebro, e para você trazer toda essa experiência para a pintura, fica muito mais fácil, tá bom? E aí, resumindo, é isso aqui, ó. Né? O desenho, ele é uma linguagem, gente, certo? É um processo de criação. Ele tem um propósito. Entendam isso, que na arte, no processo da pintura, quando eu falo para vocês que desenhar vai melhorar a construção, é por quê? Porque é a partir da base do desenho que ele vai te dar o propósito do pintar, tá? A gente poderia entrar em algo mais complexo quando você vai ali para o desenho mesmo, na linguagem do design, da arquitetura, mas não é o caso. Eu só estou mostrando para vocês a importância de algo tão simples e sublime e na qual você já sabe fazer. Você só precisa aprimorar um pouco. E o aprimorar não é que você precisa ter todo, né, um conhecimento do hiperrealista, mas isso aqui, ó, é importante. Aí no que você avança na pintura e você quer construir uma natureza morta, né, para fazer ali uma tela, até mesmo para vender, como que você vai construir isso aqui, né, se você não tem uma noção básica do seu desenho? A gente tem o recurso de fazer o decalque, super tem, mas a base do desenhar te traz o entendimento de criar uma composição, de fazer uma relação de tamanho de objeto, ó lá, ó, de espaço, tá? E um trabalho bem planejado, bem desenhado, você vai ter ali, ó, 50% do processo para uma satisfação depois na sua pintura. E se você antes, por exemplo, faz todo esse desenho e na grafite você experimenta entender a construção de um volume dos objetos, no que você levar isso para a pintura em cor, isso vai ficar muito mais fácil. Porque no seu cérebro já há essa experiência e esse entendimento, tá bom? Então esse trabalho, ele tá na primeira demão. É o trabalho que eu tô fazendo com a turma da Magia da Aquarela. Convido vocês a participarem. Tá fantástico. Os alunos e as alunas estão me acompanhando direto, né? Esse aqui vai ser um vídeo que eu vou colocar hoje também aqui junto com vocês do canal. Em média tá dando assim 51 horas. E é isso que eu quero convidar vocês. Então toda essa construção até aqui, todo o passo a passo, eu mostrei para eles, inclusive a maneira de tirar o desenho e de montar toda essa composição. E aqui é um trabalho no papel A3, tá bem grande mesmo, 30 por 40, tá bom, gente? Então, gente, olha, desenhar você já sabe, tá? Não ache que desenhar é coisa para artista e não ache também que você não pode aproveitar esse desenho que você já sabe e aprimorar. E lembre-se, é uma questão de observar. Observe a forma. Então, quando a gente mostra para o aluno
que você tem a forma básica dos objetos dentro de um cilindro, dentro de um cone, dentro de um cubo, essa é a forma geométrica na qual o cérebro entende dentro de uma razão e que facilita para você tirar a forma e as linhas principais do objeto em si. Aqui, ó, essa cerâmica, que vai ser uma cerâmica, ela tá dentro do quê? De um cubo. Esse vidro de azeite dentro de o quê? De um retângulo. Essa pimenteira ou saleira, não sei, dentro de um cilindro. Vocês entendem, gente? Isso é muito fácil, isso é muito simples. Basta ter dentro de você a vontade de aprimorar. Então, no seu dia a dia, comece a desenhar pequenas coisas que estão à sua volta. Apenas lance um olhar observador, veja a relação dos objetos com relação ao que está à sua volta. E aí, cada vez mais, a cada nova prática, eu tenho certeza que você vai ficar cada vez melhor. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijão. Até o próximo vídeo.